seja o nome do Senhor. Ai, Jesus, obrigado, Pai. Santo teu nome, Pai. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Boa noite, Dona Nucha Guedes. Deus te abençoe teu filho, em nome de Jesus. Abençoe a tua vida e a sua descendência, todos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida, vamos orar, vamos invocar a presença do Senhor sobre a nossa vida. Boa noite a todos aí, sexta-feira, noite, não sei se você está assistindo isso de manhã, de tarde, de noite, mas que você seja ricamente abençoado. Então, boa noite aí, Irmã Celeste, Dona Mari, Dona Nucha, e todos que vão participar aí, que vão ouvir, que vão assistir. Nossa intenção, o nosso propósito aqui é compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é autossuficiente. A palavra de Deus não depende do homem, não depende do Renato, não depende de ninguém. A palavra de Deus sempre existiu e sempre existirá. A palavra de Deus, ela se cumpre. Se tem uma palavra que vale a pena crer, é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser internalizada. Eu preciso me alimentar da palavra, preciso aprender da palavra. A palavra é aquilo que me salva, a palavra é aquilo que me unge, é a palavra que gera prosperidade, a palavra que gera cura. A palavra faz tudo, meu irmão. Deus não faz nada a não ser pela sua palavra, por aquilo que ele falou. Deus não se move porque nós queremos, Deus se move pela sua palavra. Sem a palavra ele não se move por uma necessidade, ele se move pela palavra, ele cumpre a palavra. Então ele cumpre as promessas na minha e na tua vida. Por isso a importância da gente valorizar a palavra de Deus todos os dias na nossa vida, a importância da gente aprender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus, e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, independente de qualquer situação, de qualquer estrutura humana, qualquer estrutura religiosa. A palavra de Deus ela tem que ser vivida, tem que ser aprendida, tem que ser internalizada. É a palavra viva de Deus que vai trazer toda a paz que você precisa. Com a palavra você encontra paz, com a palavra você encontra direção, com a palavra você encontra refrigério. A palavra, irmão, é aquilo que vai segurar a onda quando você não aguentar mais. A palavra tira você de uma depressão, né? A palavra vai segurar a sua decisão de fazer algo ruim. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela tem o poder, ela tem a influência dela na tua vida, ela é tão forte, irmão, que ela tem o poder de livrar a tua alma de você mesmo, de você tomar decisões. Por isso, o salmista escreveu, né? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus vai livrar você do pecado. Pecado é o erro, pecado é errar o alvo. Então a palavra de Deus ela tem que ser internalizada. Nós precisamos da palavra de Deus. Não importa quanto tempo faz que nós somos, né, filhos de Deus. Não importa se nós estamos chegando agora, se nós já temos anos aí de casa. Aliás, no reino espiritual, no reino de Deus, não tem tempo de casa. Glória a Deus por isso, né? Mas não importa. Todos nós precisamos do maná.
No deserto, Deus mandava o maná, que era o pão que descia do céu e caía no deserto, caía na pedra. As pessoas levantavam pela manhã e iam buscar o maná. Quem ia buscar o maná eram as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas. Todo mundo comia o mesmo maná. Não tinha um maná diferente para o Moisés e um maná diferente para o resto do povo. O maná era exatamente o mesmo. Todo mundo se alimentava do pão que caía do céu. Isso aponta para o tipo de alimento que nós precisamos. Não importa se nós somos alguém que tem muito tempo com a palavra, pouco tempo com a palavra. Todo dia nós precisamos buscar a mesma palavra que Deus entrega para todo o seu povo, para todos os seus filhos. Então a palavra de Deus, ela independe da nossa estatura espiritual, independe de tempo que a gente tem na presença de Deus. A palavra que Deus manda, ele manda de maneira igual para todo mundo. Todo mundo tem que se alimentar da mesma palavra. Todo mundo, se quiser sobreviver, se quiser manter a sua vida diante do altar, se quiser manter a sua vida fortalecida, precisa se alimentar da palavra. Se alguém não se alimenta da palavra, é enfraquecido, acaba pecando, acaba errando, saindo da presença de Deus, corre o risco de se perder. Amém? Então nós precisamos da palavra. A palavra é tudo o que nós precisamos. Por isso chovia maná no deserto, porque era tudo o que eles precisavam. Eles precisavam daquele maná, e foi aquele maná que sustentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto. 40 anos se alimentando da palavra, se alimentando do pão que caía do céu. Esse é o verdadeiro alimento, irmão. Nós precisamos nos alimentar, não importa quantos anos nós estamos caminhando com Deus, carregando o tabernáculo nas costas, passando por diversas situações. Todo dia de manhã você precisa levantar, sair da sua tenda, ir no deserto, né, se afastar um pouco e buscar um pouco de alimento que vem do céu. Um pouquinho de maná que você come, isso já te alimenta para o dia inteiro. Então, todo dia nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Por isso que Jesus diz, quando você orar, ore desse jeito. E ele ensinou uma oração, no meio dessa oração tem uma palavra que diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, existe um pão hoje, e o pão de hoje não serve para amanhã. Nós precisamos do pão de cada dia. Cada dia tem um pão específico para aquele dia. Cada dia tem uma palavra específica, tem uma meditação específica para a gente colocar dentro do coração. Cada dia nós vamos precisar de um alimento novo, ser renovado, ser alimentado, ser fortalecido, nutrido. Tudo isso tem que acontecer diariamente, não pode ser uma vez por semana, não pode ser uma vez por mês, não pode ser 2 vezes por semana, tem que ser todo dia. Deus mandava o maná todo dia. É todo dia, meu irmão. Todo dia nós precisamos do alimento, porque quem não se alimenta acaba enfraquecendo, acaba adoecendo, fica vulnerável e acaba morrendo espiritualmente. A palavra de Deus é o que vai manter a nossa vida viva, né? Então nós não nos alimentamos daquilo que é passageiro, não nos alimentamos de momentos, não nos alimentamos de eventos, nós nos alimentamos da palavra eterna. A palavra é eterna, a palavra não é temporária, a palavra não dura um fim de semana, a palavra não dura uma semana, duas semanas, um ano. A palavra é eterna, você vai se alimentando da palavra, a vida eterna fica na tua vida, você consegue perseverar na fé. Você continua crendo apesar das situações, continua crendo apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar da política, apesar das crises, das doenças e pandemias. A gente continua crendo porque a palavra de Deus, ela habita dentro de nós, ela permanece no nosso coração. Então a fé não morre, porque quem se alimenta da palavra mantém a sua fé viva, mantém a sua vida na perseverança da palavra. Então é importante meditar, é importante ler, é importante buscar
cada um de nós. Não é uma decoração, não vou decorar a palavra, eu não vou ficar memorizando a palavra, eu vou meditar, buscar ouvir a Deus na palavra viva, e a palavra viva, ela vai te alimentar. Amém, meu querido? Porque a palavra vem de Deus, a palavra desce do céu, a revelação vem de Deus, é a mesma palavra que Pedro recebeu quando falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele recebeu diretamente de Deus, recebeu diretamente do Pai. E Jesus falou, você é bem-aventurado porque você acabou de receber uma revelação, você acabou de ouvir a voz do Pai, você acabou de receber um maná. Então, por conta disso, você abriu uma porta para a tua vida espiritual, para o teu chamado, para o teu ministério. Eu vou mudar a sua identidade, vou mudar a sua função, o seu propósito, e vou te dar chaves de autoridade, porque você acabou de receber algo da parte de Deus. Então, quando o israelita ia até o deserto de manhã para buscar a porção de cada dia, ele buscava aquele maná e ele recebia algo diretamente da parte de Deus. Quem alimentou o povo de Israel no deserto não foi Moisés. Quem alimentou o povo de Israel no deserto não foi Arão, não foi Levi, não foi a tribo sacerdotal. Quem alimentou o povo no deserto foi o próprio Deus. Deus, ele enviou o pão do céu. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa receber da parte de Deus. Você precisa, e eu preciso receber da parte de Deus a palavra viva. Eu preciso desejar, buscar a palavra viva de Deus, porque a palavra ela vai ser derramada sobre a tua vida, a palavra virá sobre a tua vida, pode ser na forma de uma canção, de uma pregação, de um ensino, de uma live, pode ser por qualquer maneira, mas Deus vai falar, Deus vai trazer o maná, Deus vai fazer o maná cair do céu sobre a tua vida, e você vai poder se alimentar. Porque Deus alimenta seus filhos, Deus sustenta a sua fé, Deus sustenta a sua perseverança por meio da sua palavra. Então busque a palavra de Deus, não deixe de buscar o Pai. Senhor, fala comigo, Senhor, nós te buscamos para que a tua palavra ela seja viva no nosso interior, na nossa vida. Amém? E eu quero falar nessa noite sobre o poder do altar, o intercessor e o poder do altar. Então eu vou ler alguns textos para a gente meditar, vamos orar. Pai, nós queremos implorar que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua palavra ela venha na nossa vida, venha no coração de cada um de nós que estamos aqui reunidos virtualmente. Que a Tua palavra fale com cada um de nós, Pai. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos. Senhor, fala conosco de maneira específica, nos entrega, Senhor, o maná desse dia e que a graça do Senhor esteja sobre nós, porque é só isso que nos basta, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Altar. De capa a capa da Bíblia, você vai perceber essa palavra, a palavra altar. A palavra altar começa em Gênesis e a palavra altar está presente no Apocalipse. Durante toda a história bíblica e todos os livros da Bíblia, você vai ver autores que escreveram sobre esta pequena palavra chamada altar. Então, o primeiro altar que se tem notícia é o altar que foi levantado pelos filhos de Adão, que é Abel e Caim. A Bíblia diz que eles apareceram e começaram a erigir um altar ao Senhor e ofereceram ali algumas coisas em cima do altar. A palavra altar, utilizada no texto bíblico, ela aponta para a morte, para sacrifício, para oferta, para algo que alguém oferece para outra pessoa, para um Deus, né? Para alguma entidade. Então, o altar, ele é esse instrumento no Velho Testamento, onde as pessoas levantavam com pedras, ou com madeira, ou com terra, com barro, ou com tijolos, e eles levantavam algumas estruturas, sejam elas pequenas, grandes, né, com várias dimensões diferentes, e sobre essa estrutura, em cima da estrutura, eles matavam alguns animais, ofereciam alguns cereais, ofereciam frutas, ofereciam
pombos, ofereciam animais, e aquilo era oferecido como um hábito. Então, altares eram levantados. Desde o altar de Abel, né, para frente, você vai perceber que os altares são uma constante na história bíblica. Então, o altar, ele tem uma coisa interessante, porque o altar de Abel, o primeiro altar, é sempre bom a gente olhar para o primeiro, porque o primeiro é o que abre caminho, o primeiro é aquilo que vai estabelecer o princípio. Né? O primeiro é importante em todas as histórias bíblicas e todas as teorias bíblicas. Você vai ver que o primeiro, ele é o mais importante, é o princípio da primícia. Se o primeiro é santo, toda a massa será santa. Então, o altar, o primeiro altar, ele aponta para algumas revelações tremendas. Então, a primeira coisa é que existiam dois irmãos, né? Caim e Abel, Caim o mais velho, o Abel o mais novo. E eles, os dois irmãos, eles ofereceram um sacrifício, ofereceram uma oferta ao Senhor sobre um altar que eles levantaram depois de algum tempo. Né? Provavelmente a palavra aquilo que eles fizeram foi no tempo em que no tempo em que o Caim começou o tempo da colheita. Então, quando a colheita chegou, ele pegou algumas ofertas e ele entregou no altar, né? Ofertas de cereais, de frutas ou alguma coisa parecida do mundo vegetal. Mas o Abel, ele era pastor de ovelhas e ele decidiu oferecer, a Bíblia diz, das primícias do seu rebanho. O que são as primícias? As primícias é a primeira parte de várias partes, é a primeira parte, a principal parte de várias partes. Então ele pegou a primeira, a principal, a melhor parte e ofereceu sobre um altar. E o que aconteceu com essas ofertas, com esses sacrifícios que foram feitos sobre o altar? Duas coisas interessantes. A primeira é que Deus, ele se agradou do altar de Abel. E a palavra agradar ali utilizada é a palavra olhou, observou atentamente, né? Ele virou o seu rosto para o altar de Abel, ele prestou atenção naquilo que Abel estava fazendo. É como se Deus recebesse a oferta daquele homem, e ele recebeu a oferta de Abel. E de alguma maneira, Abel soube disso, Caim também soube disso. Porque Caim, apesar de ter oferecido da mesma maneira uma oferta sobre um altar, apesar da oferta ser diferente, Deus não prestou atenção na oferta de Caim. Deus não olhou para Caim. Deus desprezou a oferta de Caim. A oferta de Caim, ela não foi uma oferta agradável a Deus. Deus rejeitou. E aí você percebe, né, falando de maneira bem simples, como que Deus pensa sobre o altar. O altar, ele pode atrair a sua presença, ele pode agradar o seu coração, ou ele pode repelir a sua presença, ele pode ser um altar inócuo, um altar sem nenhum tipo de função. Pode ser um altar que Deus não olha para ele, Deus nem chega perto, né? É um altar que está sendo oferecido ali uma oferta fora do propósito, fora do desenho de Deus, não atrai a presença de Deus. Então nós estamos vendo dois altares. Um altar que atraiu a presença, um altar que atraiu e agradou a Deus, outro altar que não agradou a Deus. E daí para frente você vai perceber que na história bíblica os altares se repetem em diversos momentos, altares que agradam a Deus e altares que repelem, que não agradam a Deus. E o que é importante nesse texto é que dois homens levantaram de livre e espontânea vontade altares. Isso significa, meu querido, minha querida, que você pode levantar um altar ao Senhor. É lógico que o altar que nós levantamos hoje não é um altar igual a esse altar que eles levantaram. O altar que eles levantaram era físico. Os animais foram oferecidos ali, né? Fruto da terra, né? Provavelmente algumas frutas, folhas, alguns legumes, eu não sei, mas foi oferecido ali coisas físicas,
né? Hoje o altar, ele tem outra conotação, você vai perceber isso, mas de qualquer maneira o homem pode levantar um altar, a mulher pode levantar um altar, qualquer um de nós podemos levantar um altar a Deus. Nós podemos levantar um altar com a finalidade de atrair a sua presença, de agradar a Deus. A Bíblia fala para nós buscarmos a vontade de Deus. A Bíblia fala para nós buscarmos a Deus para agradar o seu coração, para agradar a Deus. Então o altar ele tem o objetivo de agradar a Deus, não é agradar o homem que fez o altar. O altar tem essa conotação de agradar a Deus e não agradar aos homens. Altar é feito para atrair a presença de Deus e não atrair a presença dos homens. Se o altar for levantado para atrair os homens, Deus não se agrada desse altar, porque ele não é o centro, ele não é o foco, ele não é o motivo, ele não é o propósito daquele altar. Então muitos altares são levantados para que as pessoas aprovem o altar, para que as pessoas se agradem do altar, o que se prega, o que se fala, né, o que se profetiza, e aquilo atrai as pessoas, elas estão sendo atraídas por um altar que agrada a visão delas. Eu fico imaginando o altar de Caim. O altar de Caim era bonito, o altar de Caim era cheio de flores, de frutos, cheio de vegetais, talvez alguns cereais, alguns legumes, né? Ele era lavrador da terra. Então o Caim ele ofereceu um altar bonito, deve ter feito o seu melhor, deve ter feito com excelência, mas Deus não se agradou daquele altar, porque talvez o altar de Caim estava apoiado no coração de um homem que queria ser agradado pelo seu próprio altar. Ele não queria agradar a Deus. Já o altar de Abel já tinha outra conotação. Primeiro, que Abel ofereceu das primícias, ele não ofereceu qualquer coisa. Segundo, que Abel, ele derramou sangue e a gordura sobre o altar. O sangue e a gordura são muito proféticos, né? O sangue derramado cobre uma multidão de pecados. O sangue derramado nos altares do Velho Testamento tinham uma função, que o sangue deveria santificar aquilo que o sangue tocava. Então, aquilo aponta também para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado sobre um altar. Então, o altar de Abel, ele não era atrativo aos homens, ele não tinha aquela atração, aquela atratividade, não era bonito de se ver um animal morto, o sangue, talvez as vísceras, talvez ali aquele animal parecendo uma carniça, um animal morto. As pessoas viram o rosto, algumas pessoas ficam enojadas, ficam enjoadas quando vem aquilo, mas Deus, ele se agradou desse altar, foi desse altar que ele se agradou, que ele olhou, que ele atentou, que ele recebeu aquela oferta, porque a oferta de Abel estava calçada em revelação, estava calçada no desenho de Deus, no sacrifício do Cordeiro de Deus, aponta para o sacrifício de Jesus, né? Então todos os altares, eles têm a função de agradar somente a Deus, não de agradar o homem. Tanto é que quando Caim percebeu que o seu altar não agradou a Deus, ele ficou irado. E ele fica irado porque o altar não o agradou, não agradou aquilo que ele queria, não fez o que ele desejava, o que ele almejava. Ele não estava preocupado do altar agradar a Deus ou não. Então isso nasce no coração dele a inveja dá lugar à ira, e a ira também gerou outro pecado, que foi o homicídio. E aí esse primeiro altar ele é muito emblemático, porque hoje em dia, irmãos, a gente percebe uma diferença entre altares e altares. E aí as pessoas que servem nos altares perseguindo pessoas que servem em outros altares, por inveja, né? Por competição. Talvez as pessoas queiram ser agradadas, né? Que os seus ministérios sejam aceitos diante de Deus, mas não é por força e nem por violência, mas é pela revelação do Espírito que nós podemos agradar a Deus. Então, o altar de Abel e Caim, os altares de Abel e Caim apontam para o propósito de um altar. O propósito de um altar é atrair a presença de Deus. O propósito de um altar é agradar a Deus.
Quando você agrada a Deus, Deus se torna galardoador daqueles que buscam a Ele. Então, quando você e eu agradamos a Deus, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, se Deus de repente nos abençoar, vai ser uma grande bênção. Não vamos agradar a Deus só para receber algo para nos agradar. Vamos agradar a Deus por gratidão por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, pelo livramento, pelas bênçãos, pela vida, pelo ar que nós respiramos, pelo prato de comida que nós comemos, pelo seu sustento, pela família, tantas coisas que nós temos que agradecer a Deus, por pior que seja a situação. Você pode agradecer a Deus. Então, o altar é uma forma de gratidão, porque quando nasceu os bezerros, quando nasceu a próxima geração ali do rebanho de Abel, ele trouxe em uma atitude de gratidão a Deus e levantou aquele altar que agradou a Deus. Então, o altar, ele tem o propósito de agradar a Deus, que já nos abençoou. O altar não tem o propósito de nos abençoar, porque aquilo que Deus entregou para Abel, Deus já tinha entregue quando ele levantou o altar. Ele não levantou o altar e foi próspero. Ele não levantou o altar e aí começou a ter muitas ovelhas, muitos rebanhos. Não. Ele recebeu as ovelhas e os rebanhos e aí ele sacrificou como um sinal de gratidão. E por que ele tinha esse coração? Porque ele sabia que aquilo que ele tinha recebido de Deus. Não tinha recebido do seu próprio esforço. O altar, ele tem o propósito de reconhecer Deus como Deus, de reconhecer Deus como provedor, de reconhecer a Deus como todo-poderoso, aquele que tem autoridade nos céus e sobre a terra, como aquele que cuida, como aquele que zela. O altar, ele aponta para isso, para adoração, para louvor, por aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Então o altar, ele aponta para isso, ele aponta para aquilo que Deus é e aponta para aquilo que Ele faz. E isso é motivo de gratidão, motivo de adoração, motivo de sacrifício, de oferta, de louvor. Então o coração daquele que está ofertando, ele pesa muito quando o altar é levantado. O coração agradecido, um coração quebrantado, um coração humilde, ou um coração que está amargurado, um coração que está triste, um coração que está constrangido, um coração invejoso, um coração irado, né? O coração daquele que está oferecendo, ele vai trazer sobre o altar uma influência sobre o altar. Então, o altar de Caim me ensina muito e o altar de Abel também me ensina muito. Então, o altar é lugar de agradar a Deus, de agradar a Deus. Cada vez que você dobrar os seus joelhos, cada vez que a gente for para uma igreja, cada vez que a gente entrar em algum ambiente onde nós vamos focar a palavra, focar a oração, onde nós vamos só nos dedicar a adorar a Deus ali, nós precisamos ter essa revelação viva dentro de nós. Eu vou me encontrar com Deus. Eu não vou me encontrar com um pastor, com um profeta, com um apóstolo, com liderança. Eu não vou me encontrar com pessoas. Eu vou me encontrar com Deus. Eu quero ouvir a Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero perceber a sua presença. Eu quero que Ele olhe para mim. Eu quero que ele se sinta grato pela minha vida, como eu me sinto grato pela vida dele. Eu quero que ele se agrade daquilo que eu vou fazer. Então, esse é o coração de um adorador. É o coração de um profeta, é o coração de alguém que vai oferecer algo que Deus vai receber. Não adianta você oferecer algo e Deus não receber. Não adianta, meu irmão. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz assim a palavra: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Você está percebendo aqui que Noé estava oferecendo holocaustos, oferecendo animais sobre o altar, animais limpos, aves limpas. Ele estava matando aqueles animais sobre uma pilha de pedras. A Bíblia não fala, mas talvez seja uma pilha de pedras ou de terra. Eu não sei, mas era um altar. E ele pegou animais limpos e aves limpas e ofereceu holocaustos sobre o altar. Versículo 21 diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro
E disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aí você percebe que esse altar, outro homem chamado Noé, oferece algo sobre o altar. E, diferente de Caim, Deus também se agradou do altar de Noé. Deus se agradou do altar de Noé. Deus aspirou o cheiro, virou o rosto para Noé e ele decidiu, ele jurou por ele mesmo que ele nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Então o altar tem um poder extraordinário de comunicar algo para Deus e de receber comunicação de Deus, ou seja, de receber uma palavra, de receber a bênção de Deus, ou de comunicar algo para Deus, como por exemplo, as aves limpas, os animais limpos, que é a revelação da purificação de uma pessoa com lepra. Animais limpos e aves limpas eram utilizadas para purificação espiritual de um leproso. Uma pessoa leprosa não podia oferecer nada diante de Deus, não podia entrar no tabernáculo, no templo, não podia entrar na presença de Deus, não podia ficar nem na sua família. Então, quando essa pessoa era curada, então um altar era levantado, animais limpos e aves limpas eram oferecidos e o sangue era aspergido sobre essa pessoa para que ela fosse purificada. Noé trouxe animais limpos e aves limpas. Deus tinha acabado de trazer purificação sobre a terra, purificação física, e esse altar estabeleceu purificação espiritual. Deus aspirou o suave cheiro e ele falou assim: eu vou esquecer de amaldiçoar a terra por causa do homem. Então o altar tem um poder de comunicação. É no altar que Deus fala, é no altar que ele promete coisas, é no altar que de repente Deus está decidindo o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro dos seus negócios, o futuro da tua saúde. É no altar onde Deus decide as coisas, é no altar que as promessas de Deus são alcançadas, é no altar que as pessoas recebem a bênção de Deus, é em um altar levantado, um altar agradável a Deus, que Deus se torna galardoador, que ele acaba presenteando a tua vida. Então o altar de Noé, ele me fala todas essas coisas, me ensina todas essas coisas. Então o altar de Noé atraiu a aliança e a bênção de Deus sobre a terra. Olha só que forte, irmão. Um homem levantou um altar ao Senhor e Deus decidiu não mais amaldiçoar a terra por causa do pecado do homem. Olha que forte isso. Uma única pessoa, né, trouxe uma palavra de Deus que envolveu todo esse planeta. Talvez esse planeta estivesse já acabado se não fosse o altar de Noé. O altar de Noé foi um altar de intercessão, porque quando ele levantou o altar, ele não estava preocupado com a sua vida, com a sua família. O altar trouxe uma dimensão muito maior, trouxe uma promessa muito maior, trouxe uma aliança muito maior, não só sobre Noé, mas sobre toda a humanidade, até o final dos tempos. Enquanto durar a terra, não vai ter maldição sobre a terra da parte de Deus por causa do pecado do homem. Então, o que o teu altar pode fazer pela tua casa, o que um altar que você levanta pode fazer pela tua família, pode fazer pelo teu bairro, pode fazer pela tua igreja. Um altar que você levanta pode trazer a bênção, pode trazer promessas, pode trazer a palavra de Deus profetizada sobre alguém. Então, o altar, ele tem essa capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Outro altar tremendo é o altar de Abraão. Né? Gênesis capítulo 12, versículo 6, diz assim: atravessou Abraão até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou
o nome do Senhor. Altares têm uma função tremenda e está relacionada com a presença de Deus. Altar está relacionado diretamente com a presença de Deus. Então, o altar, ele não serve para trazer presenças humanas, presenças malignas. O altar, ele atrai a presença de Deus, invocar o nome do Senhor, atrair a vontade de Deus, atrair a presença de Deus. Esse é o foco do altar de Abraão. O altar de Abraão atraiu a presença de Deus. Abraão peregrinou na terra. Aonde ele parava, a gente pode ler aqui vários textos, onde ele parava, ele edificava altares ao Senhor. Antes de você armar as suas tendas, Abraão, você edifica um altar ao Senhor. Então, primeiro ele colocava um altar, primeiro ele se preocupava com a presença de Deus, antes de se preocupar com o seu sustento, com a sua cobertura, com a sua moradia, com a sua família. Primeiro eu quero a presença de Deus. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou peregrinar. Abraão saiu sem saber para onde ia. E a única coisa que Abraão tinha, que ele queria, o fato dele edificar altares onde ele ia, me mostra isso. A única coisa que Abraão queria era a presença de Deus. Eu quero andar, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Não importa onde eu estou indo, importa que o Senhor esteja comigo. Eu não sei qual é o meu destino, eu não sei aonde eu vou parar, eu não sei a terra que o Senhor vai me dar, mas eu estou caminhando porque eu estou obedecendo e eu quero a tua presença. Eu não quero a presença humana, porque a presença humana, ela atrai algumas coisas, mas a presença divina atrai outras coisas. Então Abraão falou assim, o importante é que eu vou andar com Deus, o importante é que eu vou caminhar com Deus, o importante é que eu vou atrair a presença de Deus sobre a minha vida e sobre a minha caminhada. Tudo aquilo que eu fizer, Deus tem que estar envolvido. Quando eu for levantar uma tenda, Deus tem que estar envolvido. Deus tem que estar envolvido em tudo que eu faço. Deus tem que estar envolvido em todas as minhas caminhadas, em todas as minhas decisões. Deus tem que estar comigo. E aí o altar de Abraão, ele aponta para isso, ele aponta para alguém que quer caminhar com Deus, que quer andar com Deus. E quem anda com Deus tem a sua vida transformada. Quem anda com Deus tem a sua vida restaurada. Abraão experimentou livramento, experimentou perdão, experimentou prosperidade, experimentou misericórdia. Abraão cometeu erros, mas Deus deu vitória sobre cada um deles. Deus deu restauração para Abraão quando ele cometia erros. Deus não saiu da presença de Abraão. Deus não saiu da presença de Abraão, porque Abraão era um edificador de altares, ele invocava o nome do Senhor. E aí o altar me aponta isso. Eu preciso invocar o nome do Senhor, eu preciso falar com Deus, eu preciso falar Pai nosso que estás nos céus, eu preciso falar Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida, Espírito Santo me conduza na tua vontade. Eu preciso invocar o nome do Senhor, eu preciso usar minha boca para fazer isso, eu preciso usar minha energia, minha força para invocar o nome do Senhor, para que aonde eu estiver, o Senhor esteja comigo. Eu estou trabalhando, Deus tem que estar comigo. Eu estou estudando, Ele tem que estar comigo. Eu estou em casa, eu quero a presença de Deus na minha casa, quero a presença de Deus nas férias, quero a presença de Deus nas festas. O importante é invocar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o altar de Abraão aponta para a presença de Deus. O altar de Isaac atrai a perpetuidade das promessas feitas por Deus. Gênesis 22, de 15 a 18, diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Essa é uma história fantástica, irmão. Abraão estava andando com Deus fazia muitas décadas, muitos anos. Abraão saiu da terra da Caldeia, foi até Canaã,
E nesse momento, já haviam se passado mais de 30 anos, talvez 35 anos, que Abraão estava caminhando com Deus e Deus caminhando com Abraão. E de repente Deus pede para que Abraão oferecesse o seu próprio filho, Isaque. E o Isaque, ele foi levado por Abraão até um monte, onde Deus aponta e fala, você vai oferecer o teu filho nesse monte. E quando Isaque permite que o pai coloque ele sobre o altar, quando Isaque permite que o pai amarre ele, quando Isaque permite que o pai tire aquela adaga, e ele permite que o pai o imolasse, o Isaque oferece a sua vida naquele altar. Quando ele faz isso, meu irmão, quando Isaque oferece a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando isso acontece, Deus brada do céu, porque o altar é lugar de comunicação, é lugar de ouvir a Deus, é lugar de Deus receber algo da nossa parte, e nós recebemos algo da parte de Deus, não é um lugar de uma troca, porque Abraão ia oferecer Isaque sem esperar nada em troca, sem esperar ser próspero, sem esperar receber colheitas. Abraão só obedeceu a Deus, porque Deus tinha algum propósito que ele desconhecia. Abraão tinha certeza de uma coisa: Deus poderia ressuscitar o seu filho, Deus poderia trazer ele de volta à vida, mesmo que Abraão matasse Isaque. Abraão já tinha certeza que Deus iria devolver o seu filho para ele, e isso trouxe sobre esse altar todo um cenário profético que aponta para a morte do Filho de Deus. Então o altar de Isaque, ele aponta para aquele altar aonde Jesus fez a mesma coisa. Ele, obedecendo ao Pai, se ofereceu a si mesmo como obediência ao Pai, e com essa oferta ele traz salvação, ele traz cura, ele traz algo tremendo da parte de Deus, que é a nossa vida na presença do Pai. Então, o altar de Isaque, ele ensina muitas coisas, meu irmão, muitas coisas. Você pode, obedecendo a Deus, oferecer algo que Deus te peça, oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Você pode oferecer louvor e sacrifícios de louvor. Você pode oferecer aquilo que você tem como gratidão do seu coração. Você oferece isso como um sacrifício aprazível, ajudando uma pessoa, ajudando uma família, estendendo a mão ao próximo. Você está se entregando no altar do Senhor. Deus recebe esse tipo de sacrifício. Deus se agrada com esse tipo de sacrifício. E ali, quando Abraão oferece Isaque, seu filho, eu não imagino, irmão, Abraão pensando na dimensão daquilo que Deus fez, na dimensão daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu algo muito forte, que iria atingir as descendências, as nações, as próximas gerações. Ele fez isso depois que Abraão oferece o seu filho em sacrifício no altar, no Monte Moriá. Então, olha só, irmão, você nunca pode subestimar o que Deus vai fazer em um altar. Deus vai fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o altar de Abraão, ele aponta para isso, o altar de Isaque aponta para isso, para um Deus que oferece, que promete e que faz acontecer um juramento nesse momento, dizendo: olha, eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. É muito forte, irmão, é muito grande, é muito poderoso. Não dava para dimensionar na cabeça de Abraão, na cabeça de Isaque, o que Deus estava falando, a dimensão da promessa de Deus no altar de Isaque. E é isso que acontece com aquele que oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Coisas poderosas podem acontecer. Deus pode abençoar muitas pessoas, Deus pode atingir muitas famílias, Deus pode salvar muitas pessoas, agregar muitas pessoas novas, Ele pode trazer muitas pessoas
por uma pessoa que sacrifica no altar. E esse é o ministério da intercessão. Pessoas que estão trabalhando no altar do Senhor, pessoas que estão se oferecendo como um sacrifício vivo, pessoas que estão orando, pessoas que estão gastando tempo, investindo a sua vida para que a vontade de Deus se cumpra, para que Deus seja agradado, não o homem, para que Deus seja obedecido e não o homem, para que Deus seja glorificado e não o homem, para que o Senhor seja exaltado e não o homem, para que o Senhor seja adorado em todo tempo, louvado em todo tempo e não o homem, para que o Senhor seja aquele que recebe o mérito, aquele que recebe o crédito, aquele que recebe a reputação, aquele que é o centro de todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o altar, ele tem o centro, o Deus do altar, e o único Deus que nós devemos invocar é o Senhor, o Pai Celestial. Amém? Outro altar tremendo também foi o altar de Jacó, né? Gênesis 28, versículo 18 a 22, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse é um tipo de altar, uma coluna que foi erigida. O altar é uma elevação, né? E quando ele entorna o azeite sobre o altar e faz um voto, esse voto é recebido por Deus. Isso fez com que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Jacó. Jacó sai dali, encontra Raquel, a sua esposa, encontra Labão, seu parente, e ali ele começa a prosperar, tudo que ele começa a fazer começa a dar certo. Quando ele volta para aquele lugar, ele está próspero. Quando ele volta para aquele lugar, ele está voltando para se reconciliar com Esaú. É uma restauração. Deus começa a trabalhar na vida de Jacó. Jacó, ele foi tocado por Deus, movido por Deus, abençoado por Deus, porque ele era o herdeiro de Abraão, o herdeiro de Isaac. Então o altar de Jacó, ele atrai o cumprimento das promessas. Tem muitas promessas sobre a tua casa, sobre a tua família. O que está faltando talvez seja o altar, talvez seja o altar para invocar o nome do Senhor, talvez seja um voto diante de Deus, talvez seja você buscar o Senhor de todo o seu coração, e aí as promessas feitas a seus pais, avós, os seus bisavós, os seus antepassados, que tem uma história na presença de Deus, essas promessas podem ser depositadas na sua vida, meu irmão. Você pode resgatar essas promessas, né? E foi isso que o altar de Jacó acabou atraindo. Outro altar tremendo é o altar de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26 diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Essa foi a estratégia, irmão, que Deus entregou para Gideão. Gideão, nós conhecemos Gideão como homem que levou o povo de Israel a uma vitória tremenda contra os midianitas. Os midianitas oprimiam o povo, os midianitas acabavam com a colheita do povo, e de repente Deus fala: olha, você deve levantar um altar, mas antes de você levantar um altar, você precisa derrubar o altar que afasta a minha presença, o altar que causa ciúmes, o altar que é levantado para outro Deus, Baal, o Deus
que o teu pai invoca não sou eu, o Deus que ele está ali oferecendo algum sacrifício não sou eu. Então derruba esse altar, que é um altar do teu pai. Eu não quero que você herde o sacerdócio do teu pai. Eu não quero que você sirva o mesmo Deus que o teu pai. Então você vai fazer um confronto de altares e você vai derrubar o altar que o teu pai levantou a Baal. E aí Gideão, ele edifica um altar ao Senhor sobre o altar de Baal. Ele acaba com o altar de Baal, o poste ídolo de Baal, ele é derrubado e ele vira lenha para o sacrifício. E um boi é oferecido. Ali naquele altar, o que ficou definido, irmão, foi a vitória de Gideão sobre os midianitas. Gideão foi levado, foi inspirado, foi movido por Deus até o confronto contra os midianitas. E Gideão enfrentou uma multidão de midianitas com apenas 300 pessoas, com apenas 300 homens, e o Senhor foi com ele, ele deu vitória. Mas a primeira vitória foi derrubar o altar na família, foi derrubar o altar de demônios, foi derrubar o altar de idolatria, foi derrubar esse altar que não atrai a presença de Deus. O altar muito parecido com o altar de Caim, que Deus não se agrada desse altar, Deus não olha para esse altar. Então derruba esse altar da tua família, derruba esse altar da tua casa. Meu querido, esse altar me ensina que eu preciso tirar da minha vida qualquer outro altar que não seja o altar do Senhor. Eu preciso remover os altares que eu coloco a minha fé, sejam altares financeiros, sejam altares de pecado, sejam altares de vícios, sejam altares quais forem, sejam altares de tradições familiares. Eu preciso acabar com esse altar, com esses altares, porque esses altares repelem a presença de Deus. Deus não se agrada desses altares. Então Gideão derruba esse altar. Quando Gideão derrubou esse altar, ele conquistou autoridade para derrotar os midianitas. Talvez, meu irmão, você não está tendo vitória porque você não derrubou os altares de demônios, os altares onde você serve, os altares da pornografia, os altares da maledicência, os altares dos pensamentos impuros, os altares da religiosidade, da inveja, da ira, os altares de pecados diversos, irmão. Nós precisamos derrubar os altares do vício, da bebida, da prostituição. Nós precisamos derrubar esses altares, tirar esses altares da nossa vida, da nossa casa. E quando a gente fizer isso, então a autoridade do Senhor é restaurada. Você vai acabar vencendo os midianitas na sua vida, aqueles que estão roubando a tua casa, roubando a tua família, acabando e destruindo com a colheita que você tão penosamente está trabalhando para ter. De repente agora você pode derrotar os seus inimigos, você pode ter vitória. Deus vai na tua frente, você não vai precisar de muito recurso para fazer isso. 300 homens contra uma multidão, foi isso que esse altar trouxe, porque a partir do momento em que você derruba o altar de Baal, quem Baal está usando para derrotar você, essa pessoa está completamente descoberta, completamente desprotegida de qualquer proteção espiritual. Os demônios que estão por trás dessas pessoas não atuam mais e elas não conseguem mais tocar a tua vida, tocar a tua família. Foi o que aconteceu com o altar de Gideão. E eu quero falar um pouco sobre o altar de Elias. 1 Reis 18:36 diz assim: num devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo
caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O altar de Elias, que é um altar muito conhecido, é um altar que traz arrependimento, que traz conversão. Porque a primeira palavra que Elias fala: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Quais são os pensamentos que vocês estão tendo? Se Baal é Deus, vocês devem servir a Baal. Baal é Deus para você, sirva a Baal. Se você tem o Senhor como Deus, sirva ao Senhor. Mas não fique entre dois pensamentos. Esse altar foi para definir um único pensamento, um único Deus. Foi um confronto de altares, o altar de Elias, o altar dos profetas de Baal. Então, quando Elias levanta esse altar, ele ensina o povo, ele fala: chegai-vos a mim. Enquanto o povo chega perto de Elias, Elias começa a reparar o altar do Senhor. Ele coloca 12 pedras, as pedras que não foram talhadas com ferramentas humanas, ou seja, Elias começa a restaurar a revelação de Deus sem uma interpretação humana, sem uma doutrina humana, sem a experiência humana. Ele coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. Pedras simbolizam palavras, revelações, e sobre estas pedras ele começa a colocar o sacrifício. Ele faz isso na hora da oferta, ele espera a hora da oferta, depois ele pede para se derramar água naquele altar. E a palavra de Deus diz, e quando ele invoca o nome do Senhor, o Senhor não apenas olhou para o altar, ele não apenas se agradou do altar, mas ele derramou fogo do céu. Fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e tocou a terra e até a água. O fogo simboliza a aceitação de Deus. Deus aceitou o sacrifício do profeta Elias. Deus aceitou o altar de Elias, porque o altar de Elias foi feito de acordo com o desenho que Deus entregou para o povo, 12 pedras. Ele entregou um desenho de altar para que a gente pudesse ter um tempo com Deus aceitável, agradável a Deus. Existe um caminho, existe um processo que já foi definido por Deus. Nós só precisamos, meu irmão, ter o nosso coração quebrantado, ter a nossa vida entregue ao Senhor, ter o nosso coração limpo, purificado com água limpa. Nós só precisamos nos posicionar como aqueles que servem ao Senhor e somente ao Senhor. Por isso Jesus falou: você não pode servir a dois senhores, ou você se dedica para um e despreza o outro, ou você vai se dedicar para o outro e vai desprezar o primeiro. Então nós precisamos ter um único pensamento, uma única fé. Precisamos canalizar, centralizar, focar a presença do único que é Deus. Foi isso que Elias teve como foco, como propósito com esse altar. Então ele fez um altar na hora certa, ele fez o altar de acordo com o desenho da palavra de Deus. E eu volto a dizer, meu irmão, que Elias, apesar dele ter falado: chegai-vos a mim, pode chegar perto de mim, ele fez isso, mas ele não queria ser idolatrado, ele não queria que o povo reconhecesse ele como Deus, reconhecesse ele como profeta, reconhecesse ele como ungido. Ele falou: não, eu quero que vocês reconheçam que só o Senhor é Deus. Esse é o foco do altar. Reconhecer que só ele é Deus, irmão. E a primeira pessoa que tem que reconhecer isso é Elias. A primeira pessoa que tem que ter um fundamento desse é o profeta, é o intercessor, é aquele que ora, aquele que busca, aquele que levanta o altar. Então nós temos aqui hoje um ensinamento poderoso da palavra de Deus. Está dizendo a palavra: você pode levantar um altar para atrair a presença de Deus, ou você pode levantar um altar que repele a presença de Deus. Se você fizer um altar fora do modelo de Deus, que tenha
qualquer coisa que vai glorificar o homem, que vai agradar o homem. Então Deus não vai atentar para esse altar, Deus não vai prestar atenção, Deus não vai receber, Deus não vai descer fogo do céu. Nesse tempo de Elias, havia 3 anos que não chovia. E eu acho interessante ele ter pedido para colocar água sobre o altar, porque a água, o fogo lambeu a água, o fogo tocou a água. E é interessante que Deus, depois que Elias sai daquele monte, Deus fala assim, olha, virá chuva sobre a terra, virá chuva sobre a terra. Por quê? Porque Deus recebeu não apenas um animal, mas ele recebeu também a água que foi levantada, que foi derramada naquele altar. O que Deus recebe, irmão, se multiplica. O que Deus recebe é abençoado. Então, meu querido, minha querida, grava bem esses pensamentos, grava bem essas palavras, essas revelações, e que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor te dê entendimento para levantar altares que atraiam a sua presença. Quando você dobra os joelhos, lembre de uma coisa, você precisa agradar a Deus. Você não precisa que Deus te agrade, você precisa agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. O sacrifício é da minha parte. O sacrifício de Deus, ele já fez naquele Calvário. O altar de Jesus trouxe vida eterna. O altar onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado trouxe acesso à presença do Pai. Então, meu querido, nós precisamos oferecer sacrifícios diante do Senhor. Mas que sacrifícios são esses? A palavra de Deus revela. A palavra de Deus diz que o seu corpo pode ser oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para que isso aconteça, eu preciso viver, crer em Jesus, eu preciso me santificar e eu preciso ter o propósito de agradar a Deus. E aí sim eu tenho o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí o meu culto racional é o culto que Deus recebe. Adoração, louvor, ofertas, tudo que você oferece diante de Deus, o fogo de Deus vem e toca e você sai dali abençoado com a sua presença. Amém, meu irmão? Então, grava bem isso. Medita nessas palavras, medita no poder do altar e levante o seu altar diante do Senhor. Levante o seu altar todos os dias e deixe o Senhor ser agradado. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pela tua palavra, Senhor. São muitos textos, muitos versículos, muitos altares que nós temos na palavra de Deus. Mas o principal é entender, Senhor, como que o Senhor gosta, como que o Senhor quer, o que o Senhor quer, qual é a sua vontade. Revela a tua vontade para nós, Pai. Nos ensina como erigir altares, nos ensina como caminhar na tua presença, nos ensina a vencer os midianitas, nos ensina, Senhor, a atrair a tua presença para nossa casa, para nossa família. Nos ensina, Espírito Santo, nós dependemos do Senhor, não sabemos como fazer isso de maneira natural, nós dependemos da revelação da tua palavra que vem do Senhor. Então revela para cada um de nós como nós podemos levantar altares e mudar a história da nossa casa, mudar a história da nossa família, mudar a história do nosso bairro, Senhor. Tudo isso vem porque alguém está levantando um altar. Então nos ensina, nos impele, como o Senhor deu instruções a Gideão, como o Senhor deu instrução a Abraão. O Senhor tem liberdade para nos dar a instrução, para nos dar a revelação do que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, que ele tenha misericórdia da tua vida e que ele te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.